Vocês receberam um folheto onde ele começa dizendo: combater o estigma é salvar vidas. Porque a gente tem um estigma ligado à saúde mental, a suicídio, à depressão, onde falar pode atrair. E aí, durante muito tempo, foi feito uma colocação em relação a isso, onde a gente não podia de jeito nenhum nem falar sobre, porque poderia incentivar a quem pudesse estar pensando em cometê-lo. Pode ser? Pode. Pode ser. Mas uma coisa a gente aprende na saúde mental. Eu posso chegar numa clínica e ter vontade de me matar. Amanhã chega a Cristiane e tem vontade de se matar. Amanhã a Cristiane se torna meu anjo dentro da clínica. Mas todas as duas não estavam com vontade de se matar? Elas duas não podem criar força e se jogarem de um prédio? Ou não? A possibilidade é que não façam isso, né? Porque há uma possibilidade, e a gente vê muito isso dentro da saúde mental, de combate ao estigma, e acaba que aquilo que o outro viveu vira recurso terapêutico. Nós temos uma frase inicialmente aí no panfleto que diz: quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. Geralmente, o que está associado à depressão, a gente vê uma pessoa que não tem... A pessoa... Como pode fulano ter depressão se fulano é todo o tempo rindo? E aí a gente diz de que fulano precisa ser visto para além daquilo que está posto. Fulano precisa ser visto na alma. A gente, às vezes, vê muito outro, só os olhos vermelhos, e não entende por quê. Não é porque fulano tem mania de chorar, ou fulano vive com os olhos vermelhos, já é comum. A gente precisa ver além. E aí, Fernando Pessoa propõe que a gente veja a alma. A gente traz aí no folheto também que a informação correta, direcionada, é muito importante para orientar e prevenir o suicídio. Pode ser que algumas políticas, algumas condutas pudessem promover o suicídio, possam. Inclusive, se vivêssemos televisionando, colocando em mídias a questão de como ocorre e o tanto que ocorre, pode ser. Mas o fato é que, se nós levássemos as informações corretas, nós preveníamos muito mais do que o medo que se tem, que é de promoção do suicídio. A gente perderia muito mais, nós vimos aí no vídeo, em que em relação a cada 40 segundos uma pessoa morre. Isso é muito dentro de um contexto social, né? Nós não estamos falando apenas de uma pessoa que morre e se apaga, nós estamos falando de uma pessoa que morre e se apaga e uma família que fica enlutada, né? E aí ele começa falando de que depressão não é frescura. Quantas vezes nós não ouvimos isso? De que depressão é coisa de quem não tem uma trouxa de rede, uma trouxa de roupa para lavar, uma rede para lavar, isso é coisa de gente fresca, né? E aí a gente vai vendo de que, na verdade, na saúde mental, e quem tem coragem de estar aberto para esse combate, vai vendo de que não é, e aí o panfleto traz cerca de 60% das pessoas que cometeram suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida. Erros e preconceitos vêm sendo historicamente repetidos, contribuindo à formação de um estigma em torno da doença mental do comportamento suicida. A gente sabe de que a depressão pode ter um fundamento de trauma, pode, mas pode também ter uma questão só de alteração química. E aí, por muitos anos, foi colocado de que existia uma questão associada à questão de demônios. E aí todo mundo, e aí a história está posta, independente da igreja, de que se está associado a demônio, o que a gente faz? Expulsa o demônio. Então, ninguém era tratado, ninguém jamais poderia ser levado a um profissional, porque se era demônio, teria que ser levado a uma referência religiosa. E isso fez com que muitas pessoas se tornassem, ou quanto mais distante de Deus, porque se eu estava com o demônio, lógico que eu estou distante do Senhor. Né? Porque se o demônio conseguiu entrar em mim, alguma coisa está acontecendo entre eu e Deus, e isso não é comunhão. E aí a gente está vendo de que isso faz com que eu não consulte um profissional. E aí, Ivo, enquanto você estava falando, eu me lembrei, quando eu conheci o Ivo em 97, do quanto nós sonhávamos um dia trabalhar com pessoas, cuidando de pessoas. O Ivo tinha cabelo, gente. Né? Ele não era careca. E
Nós sonhávamos em cuidar de pessoas, inclusive faz parte de um material que eu estou montando para uma palestra, um escrito que o Ivo deixou para mim nesse dia, que a gente estava saindo de um emprego, e ele dizendo que nós ainda nos encontraremos para continuar cuidando de pessoas. E a gente falava de cuidar de pessoas não só por uma perspectiva espiritual, mas também pelo contexto da saúde mental. E como eu louvo a Deus, a gente está tendo a oportunidade de estar juntando isso dentro de um contexto de culto, dentro de um contexto de comunidade, porque isso é também parte de um sonho. Isso é dar significância à minha vida, à vida dele. Me lembro de um poema que ele fez falando de Calvário, porque eu nunca vi duas pessoas para terem chorado tanto na vida como eu e esse Ivo, e ele diz que só conhece o valor de lágrima só conhece o valor de sorrir quem muito chorou. Então, nós sabemos o valor de choro, né? Então, assim, quando eu olho para isso aqui e vejo que hoje, de repente, Deus teve misericórdia e nos proporcionou estarmos como profissional de saúde, pode ter certeza, a saúde mental nos escolheu para hoje estarmos aqui podendo ajudar, né? Hoje está podendo compartilhar... Hoje está podendo compartilhar com vocês um pouco do saber, mas isso, nós estamos falando de 97, quantas coisas não nos aconteceram? Nós começamos a apagar um fogo, eu li um texto sobre isso essa semana, mas quantas vezes eu mesmo não quis me jogar no fogo? Sendo bombeiro, a gente tem vontade de se jogar no meio desse fogo, porque um dia dá a sensação de cansaço, de exaustão. Não porque você está desistindo, mas porque você está cansado, né? E aí diz assim, a cada ano, cerca de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo. E ele diz, você pode ajudar. Como é que eu posso ajudar? Me tornando também um profissional? Não necessariamente, porque aí vai ficar todo mundo como profissional, ótimo, aí ninguém fica doente. Será que o profissional não fica doente? Eu acabei de dizer que o bombeiro um dia se joga no fogo. O que é isso? O profissional um dia adoece. Aquele que um dia cuida pode se tornar tendo a necessidade do cuidado. E ele diz que durante séculos a nossa história, por razões morais, culturais e religiosas, o suicídio foi considerado pecado, talvez o pior, e é realmente o pior, porque ele é a ideia de finalização, encerrou as possibilidades, né? O estigma e o tabu relacionados ao assunto impedem a prevenção desse importante problema de saúde pública, e um tabu como esse não desaparece da sociedade sem o esforço de todos. Então, não precisa ser profissional para ajudar, não precisa ser profissional, a gente precisa ter amor de verdade por aquilo que faz. Então, por isso que nós trabalhamos isso em qualquer esfera. Por isso que o Setembro Amarelo pode ser trabalhado em qualquer esfera, seja dentro do contexto da saúde, seja dentro do contexto religioso, porque a gente está trabalhando para pedir que nós tenhamos mais amor pelas pessoas das quais a gente passa no dia a dia, nas pessoas com as quais a gente cruza no dia a dia, que a gente se importe mais, que a gente pergunte mais. Hoje eu tive uma alegria muito grande de me encontrar com hoje é minha amiga, mas já foi minha aluna, e ela tem passado por situações assim um pouco delicadas e veio lá do Jardim América, sozinha. Ela diz, eu vim de Uber. Mulher, tu veio sozinha? Ela diz, vim, que faz tempo que eu acompanho pelas redes sociais, hoje eu vim assistir. E Jaiane não está legal, né, mas veio sozinha e combatendo tristezas, né, poderia ter ficado lá acolhida, sabe que passa online, mas veio assistir aqui com a gente, pela temática, pela possibilidade de um abraço. Mulher, eu sei que pelo Instagram é legal, mas lá é melhor. Lá tem um negócio de um abraço. Olha aí, tá vendo? Lá tem um negócio de um abraço, o abraço tem ocitocina, tem um negócio diferente que é transmitido, né? Então, assim, é diferente. Há a transmissão ao vivo, mas é diferente no processo do estar junto, do passar junto, né? Então, eu agradeço a Jaiane por ter vindo, porque não há como a gente ajudar se a gente não caminhar junto. Ontem a gente estava refletindo sobre as redes sociais, elas podem se tornar antissociais, porque a gente pode se distanciar cada dia mais, né? Outra coisa também é de que a gente precisa encontrar um momento e um lugar apropriado para falar sobre isso. Não dá para falar em qualquer lugar, em qualquer momento sobre suicídio, porque essa temática ela vira também rejeição. Essa semana eu falava na faculdade sobre essa temática e um aluno olhou para mim e disse, eu não aguento mais esse negócio de Setembro Amarelo. E isso me causou uma angústia muito grande ouvi-la falar sobre isso. Porque, de fato, o setembro todo é falado sobre Setembro Amarelo. Então, a angústia está posta.
Por quê? Quem falar sobre isso perdeu o Setembro Amarelo. E eu ouvindo, quando eu olhei para ela, eu me lembrei que nós perdemos uma aluna, eu perdi uma aluna e ela perdeu uma amiga, por suicídio em janeiro desse ano. Então, nesse caso, é como se o Setembro Amarelo não tivesse fluído. Mas nós temos outras pessoas no nosso hall de conhecidos que ainda podem estar aí diante de uma tragédia anunciada, de que é a questão do suicídio. Então, não deu certo com aquela que nós tentamos, mas pode ainda dar certo com aqueles que a gente ainda está tentando, né? E que a gente possa ver que ainda existe possibilidade, momentos apropriados para falar com aqueles que ainda estão vivos. Que também a gente possa se deixar, deixe ser a pessoa, saber que você está lá para ouvir, ouça de mente aberta e ofereça seu apoio. Que a gente não seja mais um a julgar, que a gente não seja mais um a dizer que é pecado, que a gente não seja mais um a dizer e fazer a seleção de quem vai e quem não vai para o inferno. Porque você não sabe. A gente vai ter tanta surpresa no céu. Eu tenho certeza que quando a gente olhar e diz, não acredito que fulano veio. Né? Aquele seu chefe que você tem certeza que ele não ia, você diz, dei azar. Olha com quem que eu achava que eu não estaria e não estou no céu, com o meu chefe. Aquele que você tinha certeza que não. Então, há surpresas no céu. Não seja você aquele que seleciona quem vai morar com você na eternidade, né? Se você acha que há perigo imediato, não deixe sozinha, procure imediatamente a ajuda de profissionais de serviço de saúde. Gente, a gente precisa ter coragem de pedir ajuda, tal como quando a gente está vendo o fogo queimando no local e a gente não tem o extintor para apagar, a água para apagar. É como um incêndio acontecendo e a gente não tem como apagar esse fogo. Você não tem o recurso necessário, então peça ajuda. Ligue, solicite de alguma forma. E aqui atrás, ele traz alguns mitos e verdades muito interessantes. Ele diz o seguinte, quem ameaça se matar está só querendo chamar atenção. E aí ele diz que é um mito. Quantas vezes nós não ouvimos a informação de que quem quer se mata mesmo? Ou então, quem quer se matar, não arrumaria essa forma de se matar. E aí a gente vai selecionando qual é a forma que a pessoa morreria. Nunca diga isso a um potencial suicida, porque você não sabe, né? Então, isso aqui é um mito. A maioria das pessoas deram avisos da sua intenção, leve a sério. Isso é uma das coisas que a gente mais pergunta em saúde mental. A gente pergunta em saúde mental, você tem plano? Aí a pessoa diz, Deus me livre de perguntar isso. Se a pessoa tem plano, você tem que perguntar. Por quê? Porque você está falando abertamente sobre o assunto, certo? Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato, e aqui está como mito, e é mito mesmo. Aquele que tem ideação suicida vai continuar tendo, independente da gente conversar sobre isso ou não. Muitas pessoas têm ideação suicida, independente daquilo que leem. Elas não vão ler e vão ser incentivadas por isso. Elas não vão ler sobre suicídio e por isso vão querer se matar. A ideação suicida ela chega independente daquilo que elas leem. A ideação suicida é uma ideia prevalente, como em outras situações, são ideias obsessivas, são ideias que ficam na mente como chiclete. Da mesma forma, a ideia suicídia, que é diferente da vontade de morrer. Você tem uma dívida e tem vontade de morrer. O que é isso? Você quer morrer? Não, você quer o dinheiro para pagar a dívida. Basta arranjar o dinheiro e resolve o problema, né? A ideação suicida é diferente, é como um chiclete. Então, você não lê e cria um chiclete na sua cabeça. Certo? Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda, e isso é verdade. A partir do momento que a pessoa começa a falar, ela muda todo um quadro de vida, né? Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Uma professora disse isso para um aluno essa semana para mim, destruiu muita coisa de que a gente vem fazendo de combate e ajudar essa aluna. Porque a primeira coisa que dá vontade que você se sente aqui é órfã, né? Quando você diz que é falta de Deus, a sensação que você tem é que você não tem nada com esse Deus mesmo, né? Então, isso aqui é um mito. A gente viu no vídeo que é o quê? É covardia ou é coragem? É desespero. Não é um nem outro. A gente tem a mania de botar a questão de escolha. Não é um nem outro, né? Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativa para lidar com a dor. E aí eu encerro minhas falas dizendo e trazendo para vocês a questão do telefone da CVV, que é da valorização da vida, também de como vai você, que inclusive é o que a gente cantou. Ligue 188, é uma forma da gente divulgar. Às vezes a gente não tem com quem falar, e por que de repente a gente indica a psicoterapia ou qualquer outro tipo de terapia? Porque é um ambiente neutro. Fulano não me conhece, então
Se você não tem condições de fazer a psicoterapia, então que você ligue no 188 se você precisar partilhar a ligação. O atendimento é de forma gratuita e funciona 24 horas. E também nós nos colocamos enquanto capelania, né? No serviço de capelania, eu faço atendimento, o Ivo faz atendimento, o André e o Ayrton, e a gente literalmente se rebola do jeito que pode, né? No sentido dos horários dos atendimentos. O fato é que nós estamos tentando fazer o que podemos, e muitas vezes a gente vai além do que pode, porque do Senhor vêm as estratégias que Deus pode nos dar, né? Então, nos ajude a ajudá-los, porque a gente não bota bola de cristal para funcionar, a gente não coloca cartas, então a gente não sabe quem é. A gente suspeita algumas situações, a gente chega em algumas situações, mas a gente só chega a partir do pedido de ajuda. Então, a gente se coloca, aqui está no verso do panfleto, @Caminho da Graça Fortal, F/Caminho Fortaleza, que é do Facebook, e que vocês solicitem. O serviço de capelania também ele é solicitado. Quando não, a gente segue a agenda que é feita lá mesmo. E a gente também coloca, gente, a questão do Instituto, que também é um braço que acontece enquanto a ajuda do Instituto, enquanto a ajuda do Caminho, para que a gente possa ter possibilidade de fortalecer e de refletir. Certo? @Societa et Homs, e também a questão da página do Facebook. E é isso.